Olá! E aí, Rebeca, vamos começar mais um Descomplicando a Bíblia? Vamos sim. Então, bora. bora! Olá, pode ser a todos, estamos começando mais um Descomplicando a Bíblia, né, Rebeca? Isso, e hoje nós daremos sequência aí nas temáticas. Então, nós estamos abordando agora o livro de Gênesis. E como foi falado no último vídeo, nós falaremos sobre A chamada de Abraão. isso aí. Que não ficou legal, não. Confesso, eu achei a gente começar tudo de Vamos lá, de novo, no começo, vai. Agora vai, agora Tá, tá sério. rec, tá bom? Olá, pode ser a todos, estamos começando mais um Descomplicando a Bíblia, né, Rebeca? Isso, nós daremos aí sequência nos nossos vídeos, né? Para facilitar o entendimento de cada um de vocês. Então, agora nós estamos aqui no livro de Gênesis. E agora nós vamos falar sobre Abraão. O último nosso foi sobre a Torre de Babel, né, Kelvin? Isso, lembrando que nós, como falamos da última vez, levou um tempo, né, Rebeca, pra gente fazer esse vídeo, porque, né, o tempo ele é bem corrido e eu até peço perdão para os irmãos pela demora desses vídeos, né? Eu sempre falo nos vídeos que a gente vai tentar fazer mais rápido, mas acabo pecando, né? Porque a gente acaba mentindo falando que vai conseguir fazer mais rápido. Então, irmãos, a gente vai tentar fazer os vídeos, vamos fazendo ao decorrer dos tempos, tá? Mas eu mais uma vez quero agradecer a Rebeca por estar aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, que me auxiliou aí no último e vai me auxiliar de novo nesse, né? E aí, em qual capítulo nós vamos começar, Rebeca? Hoje nós vamos para o capítulo 12 ali de Gênesis, o chamado de Abraão. Isso, só que... Abrão, no caso aqui, ainda não mudou o nome dele. Isso, vamos só fazer um ponto, né? Sim. Para que a galera fique ciente que nós não vamos falar Abrão nem Sarai, tá bom? Por quê? Porque nós confundimos. Sim. Então, quando nós falarmos Abraão e Sara, lembre que nesse período é Abrão e Sarai, porque a mudança de nome deles vai ser um pouquinho mais pra frente, Sim. né? Mas, né, por questão de costume, nós sempre falamos Abraão e Sara, tá bom? Então nós vamos começar aí no verso 12, só que antes de falarmos do verso 12, eu quero um ponto do verso 11, tá, Rebeca? Que é nós falarmos dos versos 27 ao 32, que é onde inicia esse trajeto, esse trabalho aí, que é quando nós temos a história de Terá. Terá é pai de Abraão, Abraão é da 10ª geração após o dilúvio. Isso. E Terá, então, ele tem filhos, um dos filhos dele é Abrão, né? Tem Naor e tem Arã. Só que Arã morre, ficando Abrão e Naor. E Abraão, então, casa-se com Sara e Naor casa com Milca. Então, seu pai Terá sai da terra de Ur e vai para a terra de Arã. E aí nós finalizamos, então, o capítulo 11. Queria só dar esses adendos, porque nós temos algum destaque. Por exemplo, Terá sai de Ur para Arã e Abrão, né, sai de Arã após seu pai morrer, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente no verso 12, tá? Conforme Estevão diz lá em Atos capítulo 7, verso 4, tá bom? Certo. E você tá falando verso, mas é capítulo. Eu falei capítulo? Você falou verso. Mas tudo bem, não acontece. Então, aqui no capítulo 12, né, dos versos 1 a 3, nós temos a promessa de Deus a Abraão. E então, assim, é que quando nós falamos da onde Deus ele falou, prometeu a Abrão, pode ser que alguns ensinamentos tenham algumas divergências. Então, aqui o que Kelvin falou, né, ele sai de Arã para começar a viver a peregrinação, mas, como diz em Atos, como o Kelvin falou, a referência é que ele estava em Ur quando essa promessa de Deus foi feita a ele, né, Kelvin? Isso. Lembrando que, se nós formos parar para pensar, a chamada de Deus é em Ur dos Caldeus, que é onde ele sempre fala: eu te tirei da terra de Ur, terra dos seus pais. É que pode ser que exista uma ordem cronológica diferente aí, que Deus fala com Abraão e aí então Abraão vai para Arã junto com seu pai Terá. Mas vamos levar essa linha de visão de que Deus fala com Abraão em Ur dos Caldeus. E aí, como o Kelvin falou, ele fala ali com Abraão e pode ser que ele siga essa viagem, inicie essa viagem com a família dele. Mas aí eles param lá em Arã
e aí é onde o pai dele morre, e aí ele segue essa caminho de peregrinação com o seu sobrinho Ló. Então, nós vemos ali que todas as famílias da terra seriam abençoadas, então é a promessa da descendência de onde viria o Cristo, que salvaria toda a humanidade. Então, essa é a promessa do Senhor a Abraão, e aí ele começa, então, essa peregrinação para que essa promessa pudesse se cumprir. Vamos a um ponto aqui muito importante, que assim, no verso 26 fala que aos 70 anos havia gerado Abraão, né? Então, 70 anos ele tinha gerado Abraão. E no verso 4 ele fala que Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra. Então, você tem um com a conta de 145 anos. Só que no verso 32 fala, e Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Se você for lá em Atos, vai dizer, Estevão fala que Abraão, ele só sai de Harã quando seu pai morre. Então, parece que existe um erro aí de data, né? Sim. Então, o escritor aqui o estudioso desse texto aqui, um biblista, né? Que fez essa Bíblia de Estudo, Thomas Nelson, ele me diz que o que pode ter acontecido aqui, essa contagem deve ter sido um erro da contagem do escritor, do copista anterior, que escreveu esse texto para as traduções que vieram para o nosso país, ou antes disso, entendeu? Então, nós temos que entender que o tempo que Abraão, que Terá viveu ali, foi 145 anos na terra de Harã. Então, a gente vê aqui, né, fazendo essa análise cronológica, aqui a gente já vê que a chamada do Senhor começa a se cumprir na vida de Abraão. Então, ele sai ali da terra, ele sai do meio da parentela. E se você for parar para analisar, é até provável você entender como se, sim, Deus chamou Abraão em Uri, ele foi para Harã, levando sua família, e aí o pai dele morre, e aí ele fala, não, agora então eu preciso realmente ir. Porque aqui ele fala, né, farei de você um grande povo, aqui no 12 ele fala no primeiro, né, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu acredito que aqui ele entendeu e falou, olha, eu acho que agora é o momento, então eu vou perseguir essa promessa que o Senhor fez, porque você perder alguém é algo difícil, né? Imagina você perder seu pai, e aí ali é onde ele vai dar realmente o pontapé para ir cumprir essa chamada do Senhor. Então, aqui a gente, nos versos 4 ao 6, a gente vê que Abraão, ele realmente saiu dali de Harã, e aí ele leva junto com si o sobrinho dele, Ló. O fato dele ter levado Ló não estava nos planos de Deus. Sim. E porque ele fala para sair da terra da sua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Então a promessa não foi para Ló. A promessa foi para Abraão e Sara. Sair da sua terra. A esposa, Deus não fala assim, saia você e sua esposa, mas nós sempre levaremos em consideração que o casamento ele faz parte de um só. Então, se Deus chamou Abraão, consequentemente chamou Sara. Só que os agregados não fazem parte dessa chamada. Então, Abraão não era para ter levado Ló. E nós vamos ver, consequentemente, isso, né, mais para frente, o quanto isso foi problemático. Até porque aqui, se você for olhar em Gênesis 2, essa questão de, Deus não fala, vai você a Sara. Porque aqui em Gênesis 2, no verso 24, diz que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, por isso que Deus não tem necessidade de falar, vá você e sua esposa. Porque ali eles já são uma só carne, então Deus faz a promessa para os dois viverem junto. Então, não precisa dessa citação aí direta, porque já é algo subentendido. Então, a gente vê, né, que às vezes a gente quer colocar pessoas também para estarem conosco, mas não é o momento. Não é o que Deus quer, como o Kelvin falou, ali não era para ele falar, vamos Ló. Era para ele ir, ele e sua família, a sua esposa, os seus servos, as suas posses. Então, Abraão, ele leva e sai com Ló, dali, e não leva só Ló, né? Vai Ló, todos os seus bens que havia acumulado, servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, ele atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém, e naquela época era onde os cananeus habitavam. Eles que eram habitantes ali daquela terra, e aí o Senhor fala a Abraão, né? A sua descendência darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Então, ali é onde Deus aparece para ele, fala com ele, e aí lá ele constrói o primeiro altar. O que é importante nós falarmos nessa questão do altar é que dentro do mundo antigo, havia esse costume, né? E você vai ver isso com os patriarcas da Bíblia, né? Abraão, Isaac, Jacó.
eles construindo altares, né? E esses altares ficando durante grandes períodos, né, da história. E o que é interessante é porque Abraão ele constrói esse altar e depois, né, nós vamos voltar e na hora que a gente for fazer o caminho inverso, vai ver que ele utiliza esse altar. Então, era utilizado esses altares para sacrifício, ele então fazia a tenda e o altar. E você vai ver isso, Abraão ele construiu aí altar em 2 lugares nesse versículo, né? Sim. Ele constrói um altar em Siquém, e ele constrói entre Betel e Ai. Sim. Bem no meio, entre a Betel e Ai. Não foi em Betel, tá? Se você for pensar, quem foi construir o altar em Betel foi Jacó. Mais pra frente, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, outro ponto que nós devemos pensar é que em Harã, Abraão, então, ele constrói muitas riquezas. Então, Abraão foi uma pessoa muito rica. Sim. Muito poderosa, e de Harã, então, ele prosseguiu para Negueb, de Negueb, então, ele consegue chegar em Canaã, né? E chegando em Canaã, então, nós vamos aí para os versos 10, né? Então, aqui passando pro verso 10, né, a gente vê aqui que é Abraão indo para o Egito já. Então, aqui a gente entende que naquela terra estava tendo uma fome. Então, aqui até fala que a fome era rigorosa. E aí eles decidem, então, partir para o Egito. E aí é onde Abraão e Sara fazem um trato. Então, eles falam, olha, por você ser uma mulher muito bonita, muito formosa, vamos falar que você é minha irmã. E aí não corre risco de eu morrer para que eles queiram que você me matem, né? Por eu ser sua esposa, e aí tomem você como esposa para si. No caso, Faraó ou alguém de grande autoridade ali no Egito. Então, eles fazem esse trato para que Abraão pudesse sobreviver. Lembrando que Abraão e Sara, eles eram irmãos, né? Por parte aí de pai. Então, não era uma mentira, mas também não era uma verdade. Eles foram, podemos dizer aí, 50% de cada, mas não era o ideal, né? Mas eles fazem esse trato aí para que Abraão pudesse sobreviver. Vamos pensar aqui que Abraão, ele mente. Sim. Ele mente, mas não é uma mentira... É mentira. Ele foi omisso, né? Ele se omitiu. Isso. Ele omitiu informações de extrema importância para salvar a pele dele, esquecendo o Deus que tinha prometido grandes coisas para ele. Exatamente. Mas dá pra entender. Eu acho que eu não teria uma mentalidade tão diferente da dele, sabe? Se é meu pescoço que tá ali, a gente julga, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas ele não acredita no Deus dele. Mas, cara, é normal. Quando é seu pescoço que tá em jogo, você vai repensar, talvez ter umas atitudes inusitadas. Mas dá pra entender, eu acho, né? Abraão, ele foi meio que calculista, né? E Abraão, ele tinha muita segurança de que a esposa dele era muito bonita, né? E assim, eu não acho que era só... ele tinha uma certeza, porque realmente, você vê, ele falou e aconteceu. Ele era muito profeta, Sara era muito bonita. Eu acho que Sara era muito bonita, né? Eu quero acreditar que Sara era muito bonita, porque pra Abraão, ele já pensar nisso, falar assim, ó, você é muito bonita, por você ser muito bonita, você não pode ficar aí, né? Senão vão me matar, né? E é interessante porque, assim, a partir do momento que Sara, que o faraó, ele vê que Abraão que a esposa de Abraão é muito bonita, ele já, assim, olha ela, né? Já observa, já leva ela pro palácio. Então, Abraão, ele prospera nessa questão. Por quê? Porque aí ele dá riquezas pra Abraão, ele dá bênçãos pra Abraão, só que aí tem um revés aí, né? Porque aí até fala que ele recebeu muitas ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Então ele, querendo ou não, ele desfrutou dessa mentira aí, dessa omissão. Mas, como tudo a gente sabe que a gente faz errado tem uma consequência, a consequência veio. Então aqui no verso 17 do capítulo 12, a gente vê que o Senhor é quem puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças ali por causa de Sarai, que estava ali no palácio. Então, a gente vê que tudo que a gente faz tem consequências. Então, por mais que não fosse 100% mentira, mas também não era 100% verdade. E nisso aqui a gente vê Faraó ali, suas esposas, concubinas, seus servos, passando aí um perrengue por conta dessa omissão de Abraão. E isso é muito importante nós pensarmos que o faraó, ele teve graves consequências por causa de um erro de Abraão, porque provavelmente, também a gente não sabe, né, que se o faraó mataria Abraão, né, se ele não tivesse mentido. São coisas que a gente
né? E Faraó, como ele tinha essa questão de ser o Deus, né? Ser o Deus do Egito e ser o rei, ele provavelmente mataria Abraão se ele soubesse que Abraão era esposo de Sara para ficar com Sara. Sim. Só que a partir do momento que Deus ele dá castigos, Faraó nem pensa mais nada, só quer que eles saiam dali. Saia daqui, não quero saber de nada. Ele já prepara tudo para se livrar de Abraão. Sim. E muito em questão também do poder de Deus, né? Porque vendo que Deus, tudo que Deus faz, doenças aí muito fortes, né? Graves doenças e o castigo que vem, Faraó já nem pensa em mais nada, só quer se livrar de Abraão. Porque ele poderia aproveitar também e falar, olha, você mentiu pra mim, então eu vou te matar. Mas não, ele só fala, toma sua mulher, vai. E aí ele providenciou, como que ela falou, tudo que era necessário pra partida de Abraão e sua mulher. Então, todas as posses, ele não ficou com nada, ele falou, ó, vai, tá liberado, vai você, sua mulher, suas posses, isso aqui que eu tô te dando a mais pra que você saia da minha frente. Porque imagina o desespero. Porque num palácio, eu acredito que sejam muitas, muitas pessoas. Então, a gente vê aquela série ali, como é a série? The Crown. A gente assiste aquela série ali da rainha, né, The Crown, e a gente vê que são muitas pessoas, então muitas pessoas por trás, trabalhando para que as coisas no palácio sigam o seu rumo normal, a sua rotina normal. Então, imagine todos aqueles que residiam, aqueles que trabalhavam ali, serem acometidos de doenças graves, imagine o desespero do faraó, e aí ele descobrir, cara, isso tudo é por causa de uma mulher que tá aqui, não deveria. Então, eu acho que até você vê o agir de Deus ali no desespero, ele não falou, vou te matar, não vou matar a sua mulher porque vocês me enganaram. Ele só fala, vai embora, não quero mais saber, vai embora. Isso, e aí já vamos pro capítulo 13, que então aí Abraão ele faz o caminho inverso agora, né? Ele sai do Egito, ele vai pra Negueb, de Negueb ele vai lá pra direção de Betel, né? Ali onde Betel ele ficou, entre Ai e Betel, onde ele havia feito o altar. E então ele ele invoca o Senhor nesse altar. Então nós já temos aí entre os versos 1 e o verso 4 esse caminho inverso, né? Sim. E aí entre os capítulos 5 até o capítulo 13, nós temos aí então um dos revés que Abraão ele leva na questão de ter levado Ló junto Sim. com ele. Só quero dar um adendo que nós não falamos no capítulo 12, que é o em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu acho muito importante nós frisarmos o significado desse em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque tem muitas pessoas que pensam que você abençoando Israel, você vai ser abençoado de volta como se fosse um amuleto ou um talismã. Nós não acreditamos assim. Claro, nós queremos que Israel seja abençoado, nós gostamos de Israel, nós sabemos o quão Israel foi poderoso para a vida, para a história nossa aqui, mas esse em ti serão benditas toda a família da terra, porque de Abraão sairia quem? Sairia a descendência de Cristo. E Cristo seria aquele que traria bênção para todas as famílias da terra através do seu sacrifício. Então esse em ti serão benditas todas as famílias da terra é muito mais pela genealogia de Abraão até Cristo, que ali, né, saiu de Abraão aquele que salvou todas as nações. E aí já vamos para os versos 13, capítulo 13, né, que nós falamos. E aí temos aí um probleminha, né, Rebeca? Sim, como Abraão tinha muitas posses e Ló também tinha muitas posses, acabou ali havendo divergências entre eles, porque ambos deviam ter muito rebanho, então acabou tendo essas discussões por espaço mesmo, por território, já que o território não era suficiente para que estivesse ali os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então começou a ter esses conflitos, e é aí onde vem a desavença entre eles e é onde vem a separação, né? Pastores, me dá um zoom aqui. Me dá um zoom aqui. Isso vai na edição. Pode ficar tranquilo, isso vai na edição. Não. Isso vai na edição. Pastores, dá um zoom aqui nessa câmera aqui. O problema não foi Ló e nem Abraão. O problema foi os pastores. Só queria falar isso. Não, queria falar só isso. O que nós temos que entender aqui é que o seguinte... Os problemas não foi Ló e Abraão, foram os pastores. Ou seja, foram fatores externos dentro dessa relação familiar que gerou problemas. Mas como Ló era representante dos seus pastores, que também era próspero, Ló também era próspero, Abraão tinha os seus pastores e houve essa desavença, então Abraão entendeu que precisava então cumprir-se
aquilo que Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela. Então, Sim. tinha que quebrar esse cordão umbilical, cortar essa relação, Claro que não vai ser cortada essa relação entre Abraão e Ló, porque depois Ló dá muito trabalho para Abraão, mais para frente nós vamos ver esses problemas de Ló. Mas vocês têm que entender uma coisa, que precisava então separar-se. E aí Abraão então ele entende que precisava cortar essas relações. E aí o que acontece? Então aí eles se separam, né? Então ali ele fala, olha, vamos separar. Se você for pra direita, eu vou. Se você for pra direita, eu vou pra esquerda. Se você for pra esquerda, eu vou pra direita. Então ali, Ló, ele olhou por todo o território, né? Ele olhou o que era mais agradável a ele, que era ali no Vale do Jordão, e ele escolheu ir para o Vale do Jordão, que é onde ficava Sodoma e Gomorra também. E já Abraão, ele permaneceu ali em Canaã, como ele falou, se você for para um lado, eu vou para o outro. Então, Ló foi para um lado, Abraão permaneceu onde ele estava, ficando com aquele lado ali. Isso tá no verso 10 que fala, e olhou então Ló e viu todo o Vale do Jordão, que é todo ele bem irrigado até Zoar. Sim. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Agora vamos para um ponto aqui espiritual, né? Aquele ponto de que nós fazemos uma alusão de Ló para a nossa vida espiritual. E é interessante nós vermos o quanto Ló viu a terra de Sodoma e Gomorra, aquela terra muito bonita, aqueles vales, e viu que era parecido com o Egito. E dentro da nossa crença, né? Dentro do nosso... O Egito, ele representa o quê? Ele representa o mundo. Sim. Ele representa a escravidão que o povo de Israel depois leva no Egito, né? Então, Abraão, ele olhou e deu a direita de escolha de Ló, e Ló, ele olhou as campinas, Ló olhou o Egito, Ló olhou aquilo que é agradável aos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos. Sim. A soberba da vida, porque ali ele poderia, né, se estabelecer e se tornar um senhor de terras naquele lugar. Então é interessante nós entendermos o quão é perigoso nós olharmos o que é agradável aos olhos e cairmos em perdição, porque é o que acontece com Ló. Ló, então, ele cai em perdição, porque ele olhou para as campinas. Sim, porque, né, ele vai ali sentido Sodoma e Gomorra, e aqui no verso 13 do capítulo 13 também, ele até fala que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, a gente vê, né, sempre fala que olhar com os olhos carnais, isso não só no sentido figurado da coisa, só imaginando, mas hoje a gente também pode ter uma oportunidade semelhante. Então, a gente vê aqui que Ló, ele realmente foi por aquilo que era muito mais agradável aos olhos dele. Eu acho que todos nós, às vezes, temos essas tendências, mas é onde nós, como o Kelvin falou, nós olhamos de uma forma mais espiritual e falamos, Senhor, é isso que eu estou vendo? Porque a ótica que nós temos é sempre olhar dessa forma, mas como nós temos o Senhor, o Espírito Santo que nos auxilia, a gente olhar dessa forma, trazendo para as nossas vidas também, porque Ló, ele foi para um lugar que não era agradável, para um lugar onde as pessoas cometiam pecados contra o Senhor. Então, a gente não cometer essas mesmas erros, né? Trazendo para uma realidade de hoje, já que a gente também é suscetível a acontecer isso. Entre os versos 14 ao 18, então, Deus, ele reforça aí a promessa de Deus a Abraão, e aí, então, Abraão, ele se estabelece em Hebrom, onde ele construiu um altar dedicado ao Senhor. E nós terminamos mais essa parte do Descomplicando a Bíblia. Sim. Vamos falar até aqui. No próximo capítulo nós iremos falar todo esse Contexto. percalço de Ló. Então, eu espero que eu e a Rebeca tenha trazido um bom ensino para vocês, que vocês tenham compreendido e tenham ajudado a ler esses capítulos melhor, né? Entender e compreender melhor esses capítulos, né? Sim, é porque essa é a intenção, né? O nome já fala por si só, então a nossa intenção não é complicar para vocês, mas facilitar o entendimento. A gente sabe que nem sempre que você lê a Bíblia você vai entender de primeira, às vezes você precisa de material de apoio e esse é o nosso intuito, apoiar você aí na sua leitura, no seu estudo e que essa aula possa ser proveitosa para você, né? Isso, e lembrando que o Descomplicando a Bíblia não tem o objetivo de trazer uma teologia sistemática para vocês, e sim uma compreensão dos versículos que são lidos. Um pouquinho de interpretação aqui, um pouquinho de base teológica ali, mas
não somos teólogos, né? Então, o nosso objetivo aqui é somente para você que é novo convertido, você que não gosta de ler a Bíblia, ou até você que não professa a fé, queira ter um lugar onde você consiga compreender o que está escrito na Bíblia, porque eu não sei se você tem esse pensamento, Rebeca, mas eu ouço muita gente falar quanto é difícil ler a Bíblia, né? Sim. Então, Sempre eu leio e não entendo, eu leio e não entendo. Então, a intenção é facilitar mesmo. Tem gente que tem mais facilidade em ler mesmo e entender, compreender o que tá lendo. Já tem gente que é mais visual. Então, se você é uma pessoa mais visual, ou se você caiu aqui nesse vídeo, mas gostou, que a sua vida possa ser abençoada e que você consiga compreender aí o que nós estamos querendo passar pra você. Então, eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar os vídeos, comentar lá se tem alguma ideia, alguma opinião diferente. Sim. Estamos abertos a ouvir aí os seus comentários, tá? Deus abençoe a todos e tchau! Precisa falar do pai dele, até porque tinha a questão do pai. Então é isso. Conseguiu muito Que o bem. pai dele, o trabalho do pai dele. No trabalho do pai dele, que trabalho? O pai não era o pai de Abraão, que ele era construtor, ele fazia as estatuetas? Isso aí é É história? É história, isso tá no Talmud, isso aí não tá na Bíblia. Diz, porque aí tem uma história bizarra que eu vi hoje, que é tipo, que Abraão tinha zombado da estátua do pai dele. Não. Aí já quer saber E aí o pai dele foi até Nimrod clamar por Abraão, tipo, falando assim, Abraão zoou, e aí Nimrod coloca Abraão numa fornalha, junto com Arã, por isso que Arã morreu. Nossa. E Abraão ficou. É uma história viajada. Então acho que não vou deixar. Teorias. São então, teorias. beleza. Então essa teoria dele ser construtor de estátua de deuses são teorias. Na verdade não são teorias, são histórias que estão no Talmud e no Alcorão. Não são histórias que estão... então o Talmud é um livro das histórias judaicas, né? Rebeca... Vamos ver mais um Descomplicando a Bíblia? Pode ser. Essa cadeira é barulhenta. Tá vendo barulho? Nossa, todas as cadeiras estão barulhentas. Então, Rebeca, acho bom a gente vai fazer, tipo... Olá. Olá, não. Muito olá. Vamos começar mais um Descomplicando a Bíblia? É isso aí? Depois de tanto tempo? Já começou? Não. Não Mas entendi. provavelmente vai pros cortes. Não. Vai ser tipo... Como assim? Olá. Vamos começar mais Descomplicando a Bíblia? Tá. Bora. Beleza. Agora entendi. Os dois no 3. O quê? 3, 4. Olá. Era os dois juntos? Tá. Por isso que a gente faz uma contagem, Rebeca. 3, 4. Olá. Vamos começar. Excelente. Vou falar mais longe, então. 1 minuto. Da Rebeca é o 6. É porque depende, eu falo às vezes assim, mas normalmente eu falo assim. Peraí, o notebook não tá no ar. No 3. Vamos lá. 3. Olá. Calma, eu achei que você ia contar um, O dois. notebook não tá no... Vamos lá, no 3, hein, Rebeca? No meio ou não? Já mexi aí. Agora já tá. Ó, no 3, hein, Rebeca? 5, 8, 9, 10, 3. Olá! Eu acho que eu não olhei lá certinho. Vamos de novo. É no meio? Então, eu tava olhando lá. Então, tá certo. Não vou olhar no meio aqui pra gente ficar os dois juntos, vai. Coloca as duas câmeras e coloca, tipo, metade da tela. Metade uma e metade a outra. Tipo anime? Fica legal, eu gosto, eu acho. Vamos ver. 5, 4, 2... Meio lá. No lá. Normal! Calma, cara. 1, 2... Vamos olhar lá, vamos lá. Não, eu olho lá, você olha aqui. Vai. Porque não ia dar, né? 5, 4, 2, 3... Olá! Vamos começar mais Descomplicando a Bíblia, Rebeca? Vamos lá. Então, bora! Oh, meu Deus do céu. Eu vou coringar. De novo. 5, 4, 3. Olá! E aí, Rebeca, vamos começar mais Descomplicando a Bíblia? Com certeza, Então, vamos lá. bora! Ela tava falando de novo, ela atropelando. Que raiva! Vamos lá. 3, 4.